gravação, então, a partir desse momento a aula está sendo gravada, então, a hora que vocês forem falar, né, tomar cuidado com o que vai ser falado também, beleza? É o seguinte, então, para eu fazer essa aula, eu vou pegar e fazer a apresentação em PowerPoint, depois eu posso até deixar e aí vocês poderão utilizar, consultar ele também, sem precisar ficar vendo o vídeo de novo, tá? Então, o PowerPoint que eu vou usar, ele vai ficar disponível para vocês também. Então, nós vamos começar Aí eu tenho que, então, fazer também eu vou apresentar a minha tela, então vocês vão acompanhar aí pela tela de vocês, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a tela inteira. Compartilhar aqui. Deixa eu mudar aqui para a apresentação. Aí eu preciso saber se vocês estão vendo a tela, porque agora eu estou sem a tela do Meet, tá? Eu estou só com a tela aqui Aliás, deixa eu voltar aqui para a tela do Meet, aí eu consigo travar ela aqui. Só que aí ela fica ruim, né? Quando eu uso 2 monitores, eu consigo me ver também. Hoje eu não estou usando os 2 monitores. Mas vamos lá, vamos tentar ver o que a gente... Aqui na tela do PowerPoint, e aí nós vamos falando. É o seguinte, na aula de hoje nós vamos começar a falar... Assim, como eu não estou vendo o chat agora, né, eu preciso que quando vocês quiserem me interromper, você ative o seu microfone e me chame pelo nome, para que eu possa escutar, aí eu paro de falar, e aí vocês possam fazer as suas perguntas, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios do conteúdo que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, então, nessa videoaula, eu falei sobre o momento de inércia, mais precisamente eu falei sobre o momento de inércia da esfera, que eu acho que gastou o maior tempo da aula, e lá também eu falei sobre o cálculo do torque, que é algo extremamente importante na física para nós. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando sobre esse torque, ou melhor dizendo, falando sobre fazer alguns exercícios sobre esses 2 assuntos, conservação da energia também, a gente vai falar um pouquinho, fazer alguns anos que está na nota de aula, que vocês poderão pegar novamente, tá bom? Então, nós vamos começar a resolver alguns exercícios. Então, o primeiro exercício, que é o exercício 9, eu tenho aqui também um outro computador para eu ver o exercício, né? Mas vocês estão conseguindo ver aí. Ele fala o seguinte: 2 cilindros uniformes, ambos girando em torno do eixo central, longitudinal, com uma velocidade angular de 235 radianos por segundo. Tem a mesma massa de 1,25 quilogramas, maior do que outro cilindro. Então, determine a energia cinética, primeiro, de rotação do cilindro menor, de raio 0,25 metros, e letra B, do cilindro maior, de 0,75 metros. Faltou uma vírgula aí antes do 75. Tá bom? Então, basicamente, nós vamos utilizar a mesma expressão para calcular a energia cinética. Então, eu vou pegar aqui a minha canetinha para a gente desenhar, lembrando que todos os professores estão apanhando um pouquinho dessa canetinha, quem está usando, que a letra não sai lá grandes coisas. Mas nós sabemos que a energia cinética
relacionada com o momento de inércia através da expressão 1/2, meio, né, do momento de inércia I, vezes a velocidade angular ao quadrado. Esse momento de inércia, obviamente, ele depende de qual tipo de movimento, de qual tipo de objeto você tem. Então, se é um cilindro, ele tem uma expressão para ela. Se é uma esfera, a expressão muda. E aí por diante. Então, como nós temos o cilindro girando em torno do seu eixo central, do seu eixo longitudinal, vai ficar, então, 1/2, tá, da massa do cilindro vezes o raio ao quadrado. Então, essa expressão ela vale para todos os cilindros que estejam girando, né, em torno do seu eixo longitudinal. Lembrando, né, que o eixo longitudinal, se eu fizer um cilindro aqui, mais ou menos, ó, o eixo longitudinal seria esse eixo central aqui, ó. Então, nós temos aqui o nosso cilindro girando nessa rotação. Duas vezes, uma para o cilindro menor e depois para o cilindro maior. Então vamos lá. Tá? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que tem alguém pedindo permissão para entrar e eu preciso autorizar. Beleza. Deixa eu voltar aqui, então. Então, ó, eu vou pegar aqui a minha expressão K, que é minha energia cinética, é igual a 1/2. No lugar do I, eu vou colocar o valor da expressão, que é 1/2. Aí vai aparecer a massa aí eu fecho aqui a chave, vezes a velocidade angular ao quadrado que nós temos. Muito bem. Agora, a gente pode observar que eu tenho a velocidade angular dos dois cilindros. Está aqui, ó, 235. Os dois têm a mesma massa. O que vai diferir de um cálculo para o outro é somente o raio que eu vou jogar aqui, ó. Então, todo o resto vai ser igual. Então, eu vou escrever aqui na frente a energia cinética que eu estou pedindo, 1/4, que é o meio vezes o meio, vezes a massa, m, vezes a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Eu troquei o raio pela velocidade angular, porque tudo isso daqui meu, ó, vai ficar constante, ele não vai mudar. Obviamente, 1/4 é constante, o m também é constante, a velocidade angular também é constante, a única coisa que vai mudar da letra A para a letra B é só o raio. Então, que a minha energia cinética vai ficar com 1/4 vezes a massa, que é de 1,25 quilogramas, vezes a velocidade angular ao quadrado, que é 235. Então, 235 ao quadrado, vezes, agora na letra A, o raio é 0,25. Vamos colocar um parênteses aqui. 0,25 elevado ao quadrado. Então, eu sei que a energia vou chegar a um valor de 1,07, tá? Fazendo a continha, vezes 10 à terceira, como é a energia dada em joules. Então, com isso, eu obtive o valor da nossa energia cinética para o nosso cilindro girando em torno do seu eixo longitudinal. Para fazer a letra B, é a mesma coisa.
A única coisa que eu vou trocar é o valor aqui, ó, do nosso raio. Que agora eu vou ter um valor 3,075. Então, eu posso fazer aqui, ó, fazer aqui do lado. Letra B. Então, a energia cinética vai ficar igual a... O resto dos termos, tudo igual, ó. 1/4 vezes 1,25 quilogramas vezes 235 radianos por segundo ao quadrado. O que vai mudar é aqui, ó. 0,75 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, então, a nossa cinética é de 9,71 vezes 10 a terceira joules. Então, obviamente, a energia cinética desse cilindro é maior, porque o raio dele é maior. Tá bom? Eu vou dar uma parada aqui no compartilhamento, só para eu aparecer aqui e a gente conversar um pouquinho também. Então, deixa eu voltar aqui. Depois eu vou voltar a compartilhar. É o seguinte, eu preciso que vocês me deem um feedback. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, está havendo corte no som? O som está picotando enquanto eu estou escrevendo e falando ao mesmo tempo? Tá sim, professor. Esse é um problema que o Meet está tendo. Eu já tentei de todos os jeitos corrigir isso daí. Eu não estou conseguindo corrigir isso daí. Então, é um problema meio sério, porque principalmente na hora que eu estiver fazendo a resolução do exercício, né? Aí a fala fica cortada. Ontem, na aula para a turma de ótica, corrigir hoje, não consegui. Mas eu vou... Então, assim, eu vou tentar escrever e falar em momentos alternados, porque aí não vai picotar o som. Bom? Outra coisa, vocês não precisam ficar copiando a resolução, porque, como eu falei para vocês... depois eu vou deixar disponível o PDF da aula, né, do PowerPoint, e como eu estou gravando a aula também, então vocês poderão depois fazer, rever os exercícios, tá? Então não perde tempo. Outra coisa, nós vamos fazer a aula até o intervalo. Então, na hora que a gente estiver já um pouquinho mais cansado, aí a gente dá uma paradinha, faz o intervalo, eu falo quanto tempo de intervalo, e depois a gente retorna, recomeça. Beleza? Então, vamos continuar. Então, eu vou novamente compartilhar a tela com vocês para a gente fazer o próximo exercício. O próximo exercício, então, ele fala, é um exercício que envolve a segunda lei de Newton para as rotações, tá? Que é um exercício muito utilizado, porque como que a gente tem a questão do cara que salta do trampolim, daquela bailarina fazendo um movimento rodopio, né, etc. Então, nós iremos relacionar com a segunda lei da inércia. E, então, o exercício, a segunda lei relaciona o torque com o momento de inércia I. Então, a gente vai utilizar isso nesse exercício. Então, nesse exercício, ele fala o seguinte: em um salto de trampolim, a velocidade angular de uma mergulhadora em relação
a um eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa, ou seja, então, você está lá o eixo de rotação é exatamente o centro de massa da mergulhadora. Varia de 0 até 6,2 radianos por segundo em 0,22 segundos. Então, nós tivemos aqui uma variação da velocidade, eu vou ter aceleração angular. Isso tem um certo tempo. Seu momento de inércia, ou seja, o I, né, que a gente quer, que é a inércia a rotação, em relação ao mesmo eixo, é de 12 kg vezes metro quadrado. Durante o salto, quais são os modos? Ou seja, eu só quero saber o valor, não preciso saber qual é a direção, qual é o sentido. Então, quais são os modos da aceleração angular média? Ou seja, eu quero saber o valor daquele alfa. E letra B, do torque externo médio exercido pelo trampolim. Para a mergulhadora poder rodopiar, esse trampolim vai exercer uma força na mergulhadora que vai girar. Então, força que produz rotação é o que a gente chama de torque. Bom, então eu quero saber isso daí. Então, como eu disse para vocês, eu vou escrever e falar em momentos diferentes para que a gente possa ter o mínimo de picote no som. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a definição que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas do alfa, onde o alfa é igual à variação da velocidade da seguinte maneira. Então, ó, eu tenho que o alfa é igual à variação da velocidade angular ômega pelo nosso tempo. Como nós temos que a velocidade vai de 0, que é a velocidade inicial, até 6,2, que é a velocidade final, então eu faço 6,2 menos 0. E o tempo é 0,22. Então, ó, 6,2 dividido por 0,22, deixa eu voltar aqui rapidinho. Acho que tem alguma pergunta. O Gabriel está falando que o som dele travou. Alguém mais está com o som travado, gente? Responde aqui no chat para mim, por favor. Deve ter sido algum problema do... o que está travando, Vanessa, deve ser com o mouse nem na caneta, né? Então, vocês devem estar me ouvindo direitinho, né, agora. Está travando agora, Vanessa? Então, quando eu mexo no... Deixa eu até fazer um teste. Abraão, isso acontece por causa da internet, a gente tem que passar por isso, né? Ou eu faço todas as aulas gravadas sem essa interação, acho que é a melhor maneira, né? Eu estou mexendo na caneta agora, vocês estão ouvindo se o som está travando? Ó, estou fazendo um movimento com a caneta. Me dá uma resposta, por favor. Estou mexendo com a caneta. Sons. Então, tem hora que... É isso que eu não estou conseguindo resolver. Tem hora que o som trava e tem hora que não. É isso que é o difícil que está acontecendo, né? Mas tudo bem. Assim, vamos tentar levar, mesmo que o som estiver travando, pelo menos vocês vão estar vendo as imagens. E aí, com as imagens, depois, quando terminar de escrever tudo, eu posso ir falando o que eu uso o pointer do laser para mostrar para vocês, tá bom? Eu vou voltar lá para o PowerPoint lá. Fazendo essa continha,
nós vamos chegar no resultado que é igual a 28,2 radianos por segundo ao quadrado. Agora, para fazer o cálculo do torque, eu vou usar a segunda lei da rotação. A segunda lei da rotação, ela me diz que o módulo do torque é igual ao momento de inércia I vezes a aceleração. Ó, o torque é igual ao momento de inércia I vezes a aceleração. Então, é isso que é a segunda lei de Newton para as rotações. Tá bom? Como o exercício me deu o torque que vale 12 kg vezes metro quadrado, e eu acabei de achar a nossa aceleração angular, basta eu fazer a substituição. Então, eu vou substituir no lugar do I o seu valor e no lugar do alfa o valor que nós acabamos de achar. Então, vamos lá. R$ 28,2. Então, eu vou ter um torque que é igual a 338,4 Newton vezes metro. Então, depois, vocês sempre repetem essas contas, tá, gente? Então, 338,4 Newton por metro. Esse é o valor que nós temos, então, da nossa, do nosso torque que foi aplicado no trampolim sobre... Então, nós fizemos um exercício envolvendo a aceleração na letra A e calculamos agora o torque de um trampolim sobre a mergulhadora. Né? Então, envolve a segunda lei de Newton para as rotações. Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele vai falar também sobre a segunda lei de Newton sobre do movimento para as rotações. Então, vamos lá. Eu vou ficar evitando de toda hora sair, porque eu gosto que vocês me vejam, né? Por isso que às vezes eu saio. Então, vamos lá. Um torque resultante de 32 newton vezes metros, exigido sobre a roda, produz uma aceleração angular de 25 radianos por segundo. Determine o momento de inércia da roda. Gente, é um exercício muito simples, é a aplicação direta da segunda lei. Né? Então, ele me dá o torque, me dá a aceleração e ele quer saber o momento de inércia. Então, vamos lá. Então, eu tenho que torque é igual a I vezes alfa. Então, daqui eu tiro que I, que é o momento de inércia, é simplesmente o torque dividido pelo alfa, que é a aceleração angular. Então, eu vou ficar... O torque vale 32 newton vezes metro, e o alfa vale 25 radianos por segundo ao quadrado. Então, com isso, é igual a 1,28 quilogramas vezes metro quadrado, que é a nossa unidade. Então, muito simples, muito fácil de se calcular quando a gente sabe qual é a expressão que nós iremos utilizar. É claro que são exercícios simples, mas é isso que a gente vai usar
E como nós estamos preparando vocês para serem professores, é isso que vocês vão utilizar também lá no ensino médio. É saber dessa grandeza, né? Deixa eu só pegar uma borrachinha aqui, porque aqui está parecendo um T, ó. Apagou tudo, né? E aí? Então, a ideia é que vocês tenham o conhecimento de como que é fisicamente isso, para depois passar lá para os meninos no ensino médio. Vocês vão estar trabalhando. Bora continuar. Próximo exercício. Nesse próximo exercício, nós vamos usar um dos conceitos mais importantes na física, que é teorema trabalho-energia cinética. Existe o teorema trabalho-energia cinética lá para a translação, né, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. E existe aqui também na rotação o teorema trabalho-energia, que nós falamos, né, na aula passada, na videoaula passada. Então, agora nós vamos aplicar esse fenômeno. O que acontece quando eu vario o trabalho, quando eu aplico um trabalho sobre um objeto? A sua energia cinética de rotação vai mudar. Então, se ele estava com uma velocidade, você aplica um trabalho sobre ele. Muito bem, então ele fala o seguinte: uma roda de 32 quilogramas, essa é a massa dela, da roda, considerado como um aro fino, de 1,2 metros de raio. Aqui é interessante dar uma paradinha, porque quando ele fala sobre o aro fino, é porque nós vamos utilizar o momento de inércia dela de uma maneira. Tá? Você tem um valor, para uma equação para ele. Se a roda é considerada um aro mais grosso, a equação muda. E aí por diante. Se bem que nesse exercício a gente vai utilizar o momento de inércia desse aro fino. Aliás, vou até colocar aqui já para vocês. Ctrl P. Para um aro fino, então nós temos que o momento de inércia dele vai ser mr ao quadrado. Então, I é igual a M R ao quadrado. Aqui nós estamos imaginando que o eixo de rotação da roda passa pelo centro de massa dessa nossa roda, tá bom? Então, a gente calcula o momento de inércia dessa maneira. Continuando a leitura. Essa roda está girando em torno de 1 minuto. Então, tome cuidado, porque eu preciso passar isso para radianos por segundo, para ficar no mesmo sistema internacional. Ela precisa ser parada em 15 segundos, ou seja, ela vai sair de 280 revoluções por segundo e vai chegar a zero. Então, a gente tem uma aceleração, na verdade, uma desaceleração nessa roda. O exercício pergunta, letra A, qual é o trabalho necessário para fazer essa roda parar? Letra B, qual é o valor da potência média necessária? Ou seja, eu preciso, imagino que seja uma roda de clicar nas pastilhas do freio para fazer essa roda parar. Então é isso que ele quer saber na letra A. Na letra B, perdão. Na letra A, então, eu vou usar o teorema trabalho-energia cinética. Ou seja, eu sei que trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, deixa eu escrever isso daqui. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética, ΔK. Significa que eu tenho menos K inicial. A energia cinética de rotação é igual a 1 meio, a gente até fez um primeiro exercício, se não me engano, de I
ômega ao quadrado. Como é que eu estou pegando final? Vou colocar um Fzinho aqui de final. Menos 1/2 de I, ômega inicial ao quadrado. Então, observe que o trabalho, né, se vocês observarem a cor, só um minutinho. E como eu estou escrevendo em vermelho, eu acho que eu vou mudar a cor da caneta, né? Vou colocar a caneta em azul. Então, ó, o trabalho, ela vai ser igual à variação da energia cinética final e inicial. Quando a nossa roda vai parar, significa que essa velocidade angular aqui, ó, vai ser zero. Então, eu posso escrever simplesmente isso daqui, ó. Trabalho menos 1/2 de I, que é o momento de inércia, velocidade angular inicial ao quadrado. No lugar desse I, eu vou colocar essa definição nossa aqui, ó. Então, trabalho menos de mr ao quadrado vezes a velocidade angular ao quadrado. Agora eu vou substituir os valores do trabalho. Menos 1/2. A massa da roda, 32. Vezes o raio, que é 1,2. Só que isso está elevado ao quadrado. E a velocidade angular, eu tenho que passar para radianos por segundo. Tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar aquele nosso valor, que é 280, e vou dividir por 60 segundos. Então, ó, os 60 segundos, porque 1 minuto é igual a 60 segundos, vai me dar... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu estou fazendo... Eu preciso refazer essa conta que está errada aqui na apostila. Na verdade, eu tenho que dividir por... porque assim, ó, vou colocar aqui no cantinho. Uma volta ela significa uma volta de 2π radianos. Então, eu tenho 280 voltas, ou revoluções. Eu vou ter X. Então, eu vou pegar o 280, multiplicar por 2 e multiplicar por 3,14, eu vou ficar com 1758,4. E aí eu vou dividir por 60 segundos, porque eu tenho que ter radianos por segundo, eu vou chegar em 29,31. Tá? Então, ó, vamos revoluções por minuto, é igual a 29,31 radianos por segundo. Então, como é que você faz essa conversão? Primeiro multiplica por 2π para passar para radianos e depois divide por 60 para passar para segundos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 29,31 elevado ao quadrado. Então, finalmente, o nosso trabalho... Apaguei tudo aqui, não tem um Ctrl Z nesse negócio. Ó. Deixa eu escrever rapidinho aqui, perdão.
Enquanto isso, vocês podem beber uma água enquanto eu escrevo aqui de volta. Então, finalmente, o trabalho, a massa vale 32, 1,2 ao quadrado e 29,31 ao quadrado também. Né, por causa desse sinal negativo aqui, ó. 19,8 vezes 10 a terceira joules. Então, o sistema ele tem que realizar um trabalho de 19,8 joules vezes 10 a terceira joules para poder parar a nossa roda. Tá? Eu não estou fazendo trabalho sobre a roda. Preciso que a roda realize trabalho. Bom? Na letra B, agora eu vou calcular a potência. Nós sabemos que potência, vocês viram isso lá na Física 1, e eu comentei, potência é trabalho dividido por tempo. Então, o trabalho eu acabei de achar, eu vou pegar em módulo, tá? E vou dividir pelo tempo que ele levou para parar, que foram uns 15 segundos. Então, eu tenho que a potência 1,32 vezes 10 a terceira watts. Então, essa é a potência que nós temos sem parar. Beleza? Vou dar uma paradinha aqui. Ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Então, com isso, nós fizemos mais um exercício envolvendo agora a conservação o teorema trabalho-energia para as rotações, e nós vimos uma aplicação desse teorema na nossa vida prática. Ou seja, quando a gente aciona o pedal do freio do carro, é isso que está acontecendo lá. Então, você vai realizar um trabalho sobre o sistema de freios do carro, e esse sistema de freio do carro vai fazer com que a rotação da roda a paralisação do carro. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Vou colocar para cá. Próximo, 13. Ele fala o seguinte: o virabrequim de um automóvel transfere energia do motor para o eixo a uma potência de 100 HPs, tá? Que é mais ou menos 74,6 kW. Então, em funcionamento, ele tem os pistões do motor. Então, obviamente, estou falando de um motor a combustão, né? Então, quando ele tem a combustão lá nos cilindros, ele sobe e desce o pistão e faz girar um eixo ali, tá? Dentro do motor. E esse movimento tem que ser transferido para o eixo que vai rotacionar as rodas. Então, quem faz a união do motor com esse eixo, no caso da maioria dos carros nossos aqui do Brasil, aqui, para fazer essa movimentação, esse giro, tá bom? Então, o virabrequim de um automóvel transfere energia do motor para o eixo a uma potência de 100 HPs. Quando gira a 1.800 revoluções por minuto. Ó, observe que aqui, novamente, a gente vai ter que passar para rotações por segundo, porque eu preciso
transformar isso em radianos por segundo. Tá? Então, primeiro a gente multiplica por 2π e depois divide por 60. Determine o torque exercido pelo virabrequim. Vamos calcular o torque da seguinte maneira. Existe uma outra relação para o torque que a gente pega a potência e divide pela velocidade angular que nós temos. Essa expressão é muito parecida com o que a gente usou lá no movimento translacional, que a gente podia calcular a nossa potência pegando a força vezes a velocidade linear. Então, da mesma maneira, a gente faz aqui. Tá? A gente pega a potência, vai ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Da seguinte maneira. Torque é potência dividido por velocidade angular. Então, eu vou ficar com a potência, que é de 74,6 vezes 10 à terceira watts, e vou dividir, ó. Lembre-se que eu tenho que passar isso aqui para radianos por segundo. Então, eu pego o 1.800, multiplico por 2 vezes 3,14, que é o 2π, vai dar 11.000. Isso aqui vai me dar 188,4. Então, 188,4 radianos por segundo. Então, o torque do motor, deixa eu fazer essa conta aqui de novo, né? De novo não, fazer a conta. 74,6 expoente à terceira dividido por 188,4 vai me dar um valor de 395,96. Eu vou arredondar isso aqui para 396 newton vezes metro. Então, isso aqui vai ser aproximadamente newton vezes metro. O torque é uma grandeza muito importante quando a gente vai olhar nos carros. Não só a potência do motor. A gente tem que olhar também qual é o torque. Porque, às vezes, potência como um todo não é tudo. O carro pode ser potente e gastar muito combustível. Então, quando ele tem um torque alto, você pode reduzir a potência dele, consequentemente, você acaba tendo um consumo de energia, porque você vai diminuir a potência do carro, e aí você consegue grandes velocidades. A lista mecânica, muito longe disso. Se alguém tiver mais informação que eu, pode se aventurar a falar aqui. Mas é mais ou menos dessa maneira que os turbos funcionam. Então, você acrescenta um torque maior através do turbo nos carros. Então, você pode trabalhar com motores mais baixos, mas, no entanto, com eles turbinados. Aí você acaba tendo um torque maior. Torque maior, né? Obviamente, você vai ganhar velocidade mais rapidamente. Bom? Ele vai falar sobre uma barra fina. Então, uma barra fina de 1 metro, a gente vai usar novamente a relação do teorema trabalho-energia cinética, né? Inclusive, até aqui embaixo, ele dá uma sugestão de você usar a lei da conservação de energia. Ele me diz o seguinte: uma barra fina de 1 metro de comprimento é mantida verticalmente com uma das extremidades apoiada no solo e depois liberada. Então, imagine que eu tenho aqui o solo e a barra fina foi colocada aqui de ponta. Quando ela é solta, como ela é muito fina, a tendência dela é cair para um dos dois lados. Então, desprezando a resistência do ar, determina a velocidade da outra extremidade
pouco antes de tocar o solo. Ou seja, essa barra, ela vai entrar no movimento aqui, ó, de rotação em torno desse eixo. É como se essa barra tivesse fixa aqui. Esse, obviamente, é uma idealização do exercício. Então, você vai ficar com essa barra nessa posição fixa, perdão, e ela vai entrar em giro aqui. Com a velocidade final aqui, ó. Aqui em cima ela está parada, então a velocidade inicial dessa barra aqui em cima é 0. E ela vai entrar em movimento e vai bater ali. Observe que aqui a barra ela vai girar em torno de um eixo que é aqui embaixo, não é o eixo de rotação, não é o eixo do centro de massa. O eixo do centro de massa seria aqui, ó. Então aqui ela vai girar nessa posição. Então é como se a gente utilizasse o teorema dos eixos paralelos para calcular esse momento de inércia. Calculou o primeiro momento de inércia, nós utilizamos uma barra fina girando em torno de uma das suas extremidades. E o valor que nós encontramos lá foi 1/3 de ml ao quadrado. Então, como eu vou precisar desse momento de inércia, eu já vou colocar aqui, ó. O momento de inércia da barra vai ficar 1/3 de ml ao quadrado. Nós já fizemos isso, tá? Então, para quem não pegou as primeiras aulas, dá uma olhada no material, né, que está disponível para vocês baixarem lá no resultado. Mas é isso. Bom, uma coisa que eu acabei esquecendo é que o cálculo dessa velocidade vai ser a velocidade linear que ela vai chegar aqui embaixo. Mas, obviamente, depois que eu encontrar essa velocidade final aqui, que é angular, eu posso converter isso para velocidade linear, bem facilzinho. É uma questão só de acrescentar o L ali. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar o teorema trabalho e energia cinética, que me diz que é a variação da sua energia cinética, como a gente fez no exercício anterior. Então, ó, deixa eu mudar para cá, né? Trabalho é igual ao ΔK, variação da energia cinética. Então, eu tenho K inicial, K final, menos K inicial. Esse K inicial vai ser 0, né? Porque a gente sabe que a velocidade aqui em cima ela é nula. Então, ele não tem velocidade cinética lá em cima. Então, por isso que eu já anulei ali. O que eu vou fazer? Do lado esquerdo do meu trabalho, eu vou colocar... nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento. E a força que está atuando nessa barra é a força gravitacional, que é o peso. E essa barra, ela vai se deslocar de uma certa distância, que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Lembrando que esse comprimento total vale L, e a força gravitacional, ela é na metade da barra, aqui no centro de massa, tá bom? Deslocar também uma certa distância, que é L sobre 2. Então, força vezes deslocamento, que é a definição de trabalho, vai ser igual, então, a 1/2, que a energia cinética é 1/2 de I, ômega final ao quadrado. No lugar do I, eu vou substituir isso daqui. No lugar da força, eu vou colocar mg. E no lugar dessa distância, L sobre 2. Então, ó.
força gravitacional, L sobre 2, que é o tanto que o centro de massa está distante do ponto de giro, que é metade da barra, 1 sobre 2 aqui, o momento de inércia 1/3 de mL ao quadrado, e a velocidade angular final, ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Esse 2 vai embora com esse 2, eu já posso cancelar. Essa explicando, vai sobrar só esse L de cá. Então, passa dividindo o L aqui. Então, a velocidade angular final vai ficar, vou colocar um parênteses aqui, que eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, 8 dividido por L, que vale 1 metro. Tudo isso aqui é elevado a 1 sobre 2. Agora eu vou pegar e fazer essa conta e vou chegar no resultado, que é o valor da velocidade angular final, ou seja, a velocidade com que ela vai chegar até o chão. Então, quando eu fizer essa conta, né, estou pegando a calculadora aqui para fazer, então vai ficar 3 vezes isso, 5,42. Isso não é a resposta final, tá, gente? Então, 5,42 radianos por segundo. Se o exercício não especificar qual velocidade quer, até que a gente poderia chegar aqui. Mas o exercício quer que a gente calcule a velocidade linear, V. A resposta foi dada em metros por segundo, tá vendo? Então, V é igual a ômega vezes R. Perdão, gente. Deixa eu só pegar aqui a borracha. Aqui está errado. Aqui não é... Estou olhando aqui no livro, ele pede a velocidade angular mesmo, que é radiando por segundo. Bom? Mas se ele pedisse a velocidade linear, a gente faria aquilo que eu estava escrevendo, a ômega vezes R. Tá? Onde o R seria esse L sobre 2 ali. Mas não é isso que ele está pedindo, então eu vou deixar cortado desse jeito. E aí a gente chega... Bom? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Não tem nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer nesse momento? Deixa eu abrir aqui o chat, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre os exercícios. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra a parte de rotação. Tá bom? Em questões semelhantes como essas, eu sempre vou ter que desenvolver o conceito de trabalho, sendo força vezes deslocamento. Ele sempre é definido como força vezes deslocamento, tá? Independente se você está na rotação ou não. Porque o trabalho, ele é uma das aplicações, inclusive, lá da álgebra, da geometria analítica, é um exemplo de produto escalar. Então, quando você pega uma força e aplica numa certa distância, num ponto que a gente chama de braço de alavanca,
E essa posição onde você aplica a força o braço de alavanca é um vetor e a força também é um vetor. Então, quando você multiplica esse deslocamento, esse braço de alavanca, você tem um trabalho. Então, sempre que você tiver uma força pegando e fazendo a rotação no objeto, você tem que utilizar essa definição do trabalho, sim, tá? Como força vezes deslocamento. Talvez você esteja muito ligado lá na translação, e aí lembrando que a gente aplicava uma forcinha num bloquinho e ele deslizava em linha reta, né? Talvez seja isso que você deve estar imaginando. Mas sempre que tiver uma rotação, é porque você acabou aplicando a força para ele poder movimentar. E aí eu posso utilizar o início da sua pergunta. Obviamente, a gente só vai utilizar essa definição quando o valor do trabalho não foi dado. Se o valor do trabalho for dado, aí, obviamente, eu não preciso utilizar essa definição. Ok? Beleza? Podemos continuar? Só voltar aqui. O que nós vamos fazer, então? Como eu estava dizendo para vocês, com esses exercícios, a gente encerra a parte de rotação. Fazer é pegar a rotação que nós estamos estudando e juntar com a translação. E com isso, nós vamos começar a descrever agora um movimento que a gente chama de rolamento, tá? Que é a união da translação com a rotação. Dentro desse estudo do rolamento, que é a combinação desses dois movimentos, aí a gente pode também estudar o que a gente chama de momento angular. O momento angular de movimento é o que a gente mede de quanto esse movimento está rotacionando. Da mesma maneira que nós, linear, que era a quantidade de movimento linear, né? Lá no ensino médio a gente chama de Q, aqui na universidade a gente chama de vetor P. Então, esse movimento inclusive, a segunda lei de Newton é definida como a variação da quantidade de movimento, né? Ou seja, dP, força, é igual a dP por dt. Então, agora a gente vai usar uma outra grandeza, que é a chamada quantidade de momento angular, que é dado pelo vetor L. Então, a gente vai falar sobre isso também. Muito bem, então vamos... deixa eu primeiro compartilhar a tela aqui. Nós vamos falar mais um pouquinho, aí a gente dá uma paradinha para o intervalo, tá? E aí a gente retorna, tá bom? Deixa eu ir para cá. Então, ó, o movimento que nós chamamos de... perdão. O movimento que nós chamamos de rolamento, que é esse daqui, ó, é justamente isso, é a combinação de dois movimentos, que é o movimento de translação e o movimento de rotação. Nessa figura, eu estou mostrando para vocês. Então, a primeira figura, que é essa aqui da esquerda, ó, ela me mostra uma translação pura. O da direita me dá uma rotação pura, do meio, né? E da direita, que é o rolamento, que é a combinação dos dois movimentos. Bom, em cada uma dessas rodas que eu coloquei aqui, desses círculos, vocês poderão notar alguns pontos importantes. Então, eu vou falar cada um deles. Primeiro, mais importante não, mas esse centralizado aqui é o que a gente chama de movimento, que é o ponto do centro de massa. Ou seja, onde toda a matada ali. Então, observe que nas três figuras tem o centro de massa. Na parte superior, nós v'amos chamar de P', e na parte inferior, um ponto P.
Esses pontos P e P' são pontos de referência. Tá? Poderia ser em qualquer outra parte do círculo, mas nós escolhemos esses 2 pontos. O ideal da escolha é que eles sejam opostos, né? Um diametralmente oposto ao outro. Então, como eu coloquei o ponto P aqui embaixo, o P' vai ser logo lá em cima, tá? Que aí a gente pode verificar direitinho. A diferença que nós temos aqui é o seguinte: no movimento de translação pura, esse objeto, ele simplesmente vai se deslocar para a direita, ele vai arrastar para a direita. Então, todos os pontos dele se movimentam com a mesma velocidade. Então, observe que o ponto centro de massa, o ponto P e o ponto P' têm o mesmo vetor V, que é o vetor velocidade, tá? Do mesmo tamanho. Então, toda a velocidade do nosso objeto, observe aqui embaixo, o V e de massa. E essa velocidade pode ser dada por R vezes ômega. A gente acabou de fazer um exercício onde a gente poderia utilizar isso. Tá bom? Na rotação pura, o que vai acontecer? Observe que esse objeto aqui agora, ele não está se deslocando, ele simplesmente gira. Ele faz esse movimento aqui, ó, no sentido horário. Ou então, se fosse o caso, eu teria o movimento no sentido anti-horário. Então, o centro de massa, onde está o laserzinho lá, o pointer do laser, ele está parado. Então, a velocidade do centro de massa é 0. No entanto, possuem velocidades lineares e, consequentemente, velocidades angulares. E como nós estamos trabalhando com objetos homogêneos, essas velocidades são iguais. Como eles estão na periferia do nosso disco ali, o raio também vai ser o mesmo, a distância vai ser o mesmo. Então, essa velocidade do ponto P' lá em cima, que está apontado para a direita, que é essa daqui, ela vai ser exatamente igual à velocidade do ponto P, só que apontado para a esquerda. Eles têm o mesmo módulo, só que um é para a direita. Fácil. Então, vamos repetir. Na translação pura, todos os elementos estão se deslocando para a direita e todas as velocidades são iguais. Na rotação pura, o centro de massa está paradinho aqui, não tem velocidade, mas os pontos da periferia estão girando. Então, eu tenho vetores velocidades. De novo, a gente volta lá na GA, geometria analítica, soma de vetores. Ó. Quando eu somar esse vetor vermelho aqui com esse vetor vermelho, eu vou ter um vetor grande, que é esse daqui. Quando eu somar esse aqui de baixo, do ponto P, com esse, e agora, quando eu somar esse daqui com esse motor de cá, com esse vetor de cá, vai dar 0, vai me dar essa velocidade aqui, ó. Então, essa última figura, a figura da direita, ela mostra justamente isso, a translação mais a rotação. Se eu imaginar, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se eu imaginar aqui o chão, aonde essa roda ou esse ciclo está movimentando, esse ponto P é o ponto de apoio onde ele toca o solo, a velocidade dele é 0. Ele não tem velocidade. Mas o objeto, o círculo, né, esse círculo azul, essa roda azul que eu desenhei ali, ela está movimentando. Para a direita, no caso. E o ponto de maior velocidade é lá de cima, o P'. Então, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, né, porque a falta de habilidade é enorme. O movimento da rota, do rolamento, ele é mais ou menos isso daqui, ó. Se a gente marcasse um ponto
nessa roda, a gente veria esse movimento. Então, ele começa ali embaixo, ele vem aqui, ele vai fazendo o vetor velocidade. Aqui seria 0, chega no valor máximo, vai a 0, vai crescendo, máximo, diminuindo, até 0. Bom, então, todo movimento de rolamento, ele tem essa característica que nós temos ali. Agora, observe que as coisas começam a ficar simples, gente. Não tem muito mistério. Porque agora, se eu tenho movimento, se eu tenho o nosso objeto se deslocando, ele tem energia cinética de translação e ele tem energia cinética de rotação. Então, eu tenho que somar essas duas energias para calcular a energia cinética total do meu objeto. Ó. Aqui está a energia cinética de rotação, e aqui está a energia cinética de translação. Então, eu tenho que somar as duas para obter o valor total da minha energia cinética. Bom? Então, vamos fazer esse exercício 15, que envolve justamente a aplicação dessa equação direta da energia cinética de rotação, de rolamento. Para vocês verem. Antes disso, alguma dúvida? Como eu estou aqui no PowerPoint, pode ser melhor se vocês falarem ao microfone, tá? Alguma dúvida sobre o rolamento, a definição, o conceito físico, por enquanto, de rolamento e da sua energia cinética? Nenhuma pergunta? Então, vamos continuar. Não tem pergunta, a gente continua. Então, o exercício, ele fala o seguinte, um aro, de novo, falou aro, a gente vai lembrar do arame bem fininho, tá? De um aro bem fino, vamos chamar assim. Então, um aro de 140 quilogramos, rola em um piso horizontal, de forma que o seu centro de massa tem uma velocidade de 0,15 metros por segundo. Olha, essa velocidade é a velocidade da translação, que é a velocidade do seu centro de massa. A gente sabe que no movimento de rotação, o centro de massa não tem velocidade, é 0. Então, determine o trabalho necessário para fazê-lo parar. Tá? E ele tem que parar. Ele vai sair de uma velocidade, o centro de massa vai sair dessa velocidade de 0,15 e vai parar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o teorema trabalho-energia. Lembre-se que o teorema trabalho-energia, ele aparece sempre, gente. Toda vez que eu posso utilizar. Bom? Então, vamos lá. O teorema trabalho-energia, porque, na verdade, ele quer saber qual é o trabalho, então o exercício quer saber isso aqui, qual é o trabalho, tá? Para fazer ele parar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a energia cinética dele, cinética inicial, que ele está se movimentando. Porque a energia cinética final, a gente sabe que vai ser 0, porque ele vai parar toda vez que o objeto estiver em repouso, a energia cinética dele é nula. Bom? Então, eu sei que eu vou ficar com 1 sobre 2 de I ômega ao quadrado mais a parte da translação. Então, essa aqui é a parte de rotação, agora a parte de translação. M V ao quadrado, só que isso aqui é a velocidade do centro de massa. Muito bem. Um sobre 2 continua. O momento de inércia de um aro fino é simplesmente M R ao quadrado. Mais 1/2 de M VCM ao quadrado. Observe que eu posso colocar o meio e o M em evidência.
eu vou ficar com R ao quadrado mais VCM ao quadrado. Acho que eu coloquei tudo, né? Isso, certinho. Ah, perdão, gente, faltou o ômega aqui, ó. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa, ó. Aqui tem um ômega ao quadrado aqui, e aqui também tem um ômega ao quadrado. Perdão, me desculpem, tá? Eu vou escrever novamente aqui, porque aí fica ajeitadinho, ó. K é igual a 1 sobre 2, emão, em evidência. Aí fica R ao quadrado, ômega ao quadrado, mais VCM ao quadrado. Ué, mas eu sei calcular ômega, que é V sobre R. Ômega é V, velocidade linear, sobre o raio. Como eu tenho a velocidade do centro de massa aqui, não tem problema, eu vou substituir aqui do mesmo jeito. Ó. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2, M, R quadrado, aí vai ficar ômega ao quadrado, então, no lugar do ômega ao quadrado, eu vou colocar VCM ao quadrado, sobre R ao quadrado, mais VCM. Esse raio vai embora com esse raio daqui, então eu não tenho a necessidade, pelo menos por enquanto, de conhecer o nosso raio. Juntando esse termo, que é igual a esse, eu vou ficar então com 1 sobre 2, m, vezes 2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Agora é só substituir os valores. K, que é a energia cinética, é igual a 1 sobre 2, vezes 140, que é a massa, vezes a 140 aqui, a velocidade. Fazendo essa continha, nós vamos chegar num valor para a energia cinética, vamos puxar uma setinha para cá. A energia cinética K, então, vai ficar 3,15 joules. Obviamente, essa é a energia cinética inicial, tá? Porque a energia cinética final vai ser zero. O objeto vai parar. Então, agora eu calculo, uso justamente o teorema trabalho-energia cinética. Então, traz energia cinética. Então, eu tenho K final menos K inicial. Esse termo vai ser zero, porque o objeto vai parar, tá aqui, ó. Então, vou pôr aqui na frente. O trabalho é igual a menos 3,15 joules. Então, esse é o trabalho necessário para fazer esse aro parar de movimento. Bom? Algum? Renato, Pode perguntar. tive só uma dúvida aqui, porque eu tava explicando, eu tava tentando ilustrar na minha cabeça a questão da velocidade do centro de massa. Tipo assim, eu não consegui entender bem como que funcionaria na prática, entendeu? Tá. Tipo com os exemplos anteriores que o senhor fez. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui nessa figura aqui, ó. Tá bom? Eu vou parar interromper o compartilhamento para mostrar para vocês, que eu acho que fica melhor, tá? Tá. Deixa eu citar só aqui. O Tiago está perguntando, a Terra faz esse movimento em torno do Sol? Assim, a Terra ele tem um movimento
Não exatamente isso. Depois eu te respondo, tá? Sobre o centro de massa. Quem foi que perguntou do centro de massa, da velocidade? Foi eu, Carlos. Então tá, Carlos, eu só vou te responder. Que é assim, Thiago, a Terra ele tem um movimento de rotação em torno dela, tá? E esse movimento de rotação ele vai fazer em torno do Sol, que é um movimento circular, que também é um movimento, vai ter aquele movimento que eu desenhei, né? Que é esse daqui. Ele vai ter esse movimento aqui. Então, em vez de ele estar nesse plano, aquele movimento vai ser mais ou menos nesse plano de cá. Tá bom, Thiago? Mas agora, voltando, Carlos, à sua pergunta. Então, eu vou pegar aqui um objeto qualquer, deixa eu pegar um objeto pequeno, tá? Aqui, ó, tem esse cadeadozinho aqui, ó. Esse cadeado, ele tem exatamente aqui o centro de massa dele, tá? Mais ou menos por aqui, né? Porque eu tenho mais massa aqui do que aqui. Mas tudo bem, imagine só essa parte quadradinha dele. Então, o que de translação? Ele vai sair aqui do meu lado direito e vai se movimentar para o meu lado esquerdo. Quando talvez esteja invertida na câmera, né? Mas ele vai sair daqui e vai se movimentar aqui. Então, se eu conseguir marcar aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, eu fiz 3 marcações aqui, ó. O ponto P, que é o ponto mais baixo, o ponto P', que é o ponto mais alto, e o ponto central, que seria o nosso centro de massa. Então, todos esses pontos, Carlos, então, se o centro de massa está a 10 metros por segundo, todo o objeto também está a 10 metros por segundo. Se eu variar esse movimento, se eu aumentar a velocidade do centro de massa, todos os outros pontos também vão aumentar a sua velocidade. Tá bom? Então, é isso que é a velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa, que seria esse ponto aqui, ele resume, vamos dizer assim, a velocidade de todos os outros pontos desse seu corpo. Obviamente, se você tiver um corpo homogêneo, né? Se ele não for homogêneo, aí a mecânica mais para frente, tá? Mais para um ponto, um corpo que a gente está trabalhando, corpo homogêneo, é mais ou menos isso. Agora, quando esse corpo aqui começar a girar, agora eu estou fazendo só o movimento de giro dele, ó. Ele não sai dessa posição, o centro de massa não sai daqui do eixo que é o meu dedo. Então, a velocidade do centro de massa passa a ser 0. Então, essa é uma grande diferença entre o movimento translacional e o movimento de rotação. No movimento translacional, nós temos que já no movimento rotacional, o objeto não tem velocidade no seu centro de massa. Essa velocidade é nula. Deu para entender mais ou menos, Carlos? Era isso a sua dúvida? Não, sim, era isso mesmo, porque, tipo, eu tava imaginando a rotação, né? Eu pensava assim, não, se o centro de massa tá bem no meio do corpo, então, no caso, vai ter velocidade, vai ser 0, né? O Constantino explicou que a translação é que faz ele ter a velocidade, não a rotação, né? Isso, a translação faz com que ele tenha velocidade. Se você lembrar daquelas 3 figuras, o movimento de rolamento, que é a junção dos dois, tem velocidade de centro de massa, tá? E aí já está da translação, que é diferente de 0, e somou com a 0, que é da rotação. E aí você tem a do rolamento. Tá bom? Vamos dar uma pausa agora, né? São 8h22. Então, lá pela meia hora de pausa, tá bom para vocês beberem uma água, ir ao banheiro, comer uma bolachinha, e aí a gente volta, pode ser? Então, nós vamos dar uma parada. Se vocês quiserem sair, eu vou bloquear a tela, né,
bloquear também. Se vocês quiserem sair, aí depois vocês têm que voltar lá no Classroom e clicar no link novamente, tá bom? Mas o meu vai ficar aqui aberto para vocês poderem voltar. Então, quando for meia hora, 5 para as 9, eu retorno e aí a gente começa a aula 9 horas em ponto. Tá bom? Mas 5 para as 9 a gente volta aqui. Tá? Então, até daqui a pouquinho, gente.